A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Números capítulo 9, para a honra e glória do Senhor Jesus. Números capítulo 9. Já convido você para ficar até o final do conteúdo. O vídeo é um pouco longo, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Você que me acompanha todos os dias, né? Seja todos bem-vindos. Compartilha para mais e mais pessoas, tá bom? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que Jesus possa abençoar e iluminar você, sua casa e a sua família. Então vamos para a palavra. Números capítulo 9 a seguir. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: E celebrem os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo determinado. E no dia 14 desse mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos a celebrareis. E disse, pois, Moisés aos filhos de Israel, que celebrassem a Páscoa. E então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Irmãos, minha garganta está um pouco ruim, mas vamos lá assim mesmo. E houve alguns que estavam imundos por ter tocado o corpo de um homem morto, e não podia celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor os ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar em corpo morto, ou acharem sem jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães azimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão um só gomo. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu corvo será estifada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará, o mesmo estatuto haverá
para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia em que for levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo até a manhã. Oh, glória! E assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. E segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Vamos ser obedientes ao Senhor. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor se partia. E, porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia ou quer de noite, ao santo se a nuvem partiam. E quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e o santo se ela partiam. Temos que ter obediência ao Senhor. E segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Aleluia, Senhor, Deus de Israel. Que alegria estar aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor. Agora vamos para Números capítulo 10. Números capítulo 10. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei-te 2 trombetas de prata, de obra batidas farás, e elas se servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá-te à tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Oh, glória! Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Oh, glória a Deus! Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente.
Oh, aleluia, Senhor. Mas quando a segunda vez em tinindo as tocaste, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Oh, glória! Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vossa irão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante ao Senhor vosso Deus haverá lembranças de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, e semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis a trombeta sobre os vossos holocaustos, sobre o vosso sacrifício pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, glória e poder. Assim partiram pela primeira vez segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. E porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judas segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Oh, aleluia! Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selomilho, filho de Ziruzadaim. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuil. E então partiram os quartitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto este vinho. Oh, glória a Deus! Obediência ao Senhor dos exércitos. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efrai, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamanaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoli. E então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Ezer,
filhos de Amizadaí. Aleluia, Senhor. Deus de honra. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Oprã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Ena. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. E disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sobre o sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lhe darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Glória! Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes aonde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo bem do Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. E assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para ali buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, Senhor. É isso aí, né, irmãos? A gente acabou de fazer aqui Números, capítulo 10, né? O celular travou aqui nos leitores de telas, mas vamos tentar ajeitar aqui para a gente ler outro capítulo. Pronto, Número, capítulo 11, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá. Números, capítulo 11. E aconteceu que deixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Obediência a Deus. E aconteceu que fechou. Olha só.
E aconteceu que deixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Amém, irmãos? Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grandes desejos, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará? E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grandes desejos, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Oh, Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Senhor. E era um maná com semente de coentro e a sua cor com a cor de bidele. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos e moía, ou num grau pisava. Em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Oh, aleluia, Senhor. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebia porventura todo esse povo? Deu eu a luz para que me disseste: levá-o ao teu qual, como a ama leva a criança que mama, a terra que jurasse aos seus pais. Oh, aleluia. E de onde teria carne para dar todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. E se assim fazes comigo, mata-me, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Oh, aleluia, Senhor. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levará a carga do povo, para que tu não a legue sozinho. E dirá ao povo: santificai-vos para amanhã, e comerei carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Minha garganta, irmãos, está um pouco ruim, né? Estou meio gripado, mas a palavra de Deus tem que ser, né, falada. Vamos lá. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é esse povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dare-se carne, e comerão um mês inteiro. Aleluia, Senhor.
Deus de honra, de glória e de poder. Vamos lá. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é esse povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: darem carne e comerão o mês inteiro? Porém, o Senhor disse a Moisés: teria sido importada a mão do Senhor. Agora verá se a minha palavra se é de cumprir ou não. Não brinque com as palavras do Senhor. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou dentro 70 anos. Repetir, irmãos. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E porém o arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e do outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, portanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Oh, aleluia! Porém, Moisés lhe disse: tem tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte colheram as codornizes, o que menos tinha. Colheram 10 homens e estenderam para si ao redor do arraial. Aleluia, Senhor. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrut, o nome do lugar. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite. Vamos repetir esses 3 capítulos, irmãos. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha. Colheram 10 homens e estenderam para o seu arredor do arraial. E por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrot-Hatavá. Portanto, ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrot-Hatavá caminhou o povo para Zerote e pararam em Azerote. Aleluia. Glória a Deus. E o nome do Senhor sendo glorificado.
Oh, aleluia. Números, né? Capítulo 12. Números, capítulo 12. Vamos lá, irmãos. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés. Não falou também por nós. E o Senhor o ouviu. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. Oh, glória a Deus! E Ele está aqui, nesse lugar. E Ele está aí, irmão, nesse lugar onde você está. Aleluia! Glória a Deus! Espírito Santo de Deus. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? E boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Oh, aleluia, Senhor. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Oh, aleluia. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo a ti que apures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois recolham. Aleluia! Ele está aqui. Jesus está aí. Jesus está em todos os lugares que chamarem por Ele. E disse ao Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhera Miriam. E porém, depois o povo partiu de Zerode e acampou-se no deserto de Parã. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos? Glória! Esse foi o capítulo 12 de Números, tá bom? Números 12, para a honra e glória do Senhor Jesus, e o nome do Senhor sendo glorificado,
Eu não sei a hora que você vai ouvir esse conteúdo, mas seja a hora que for, seja bem-vindo, compartilha, deixa o seu joinha, tá bom? E o nome do Senhor sendo glorificado, tudo que eu falei aqui está dentro da Bíblia, tá? Você pode procurar aí, tá bom? Para acompanhar em Números, tá bom? Então, que Jesus possa abençoar. Eu fiz aqui hoje capítulo de número 9, 10, 11 e 12. Amém. Então, que Jesus abençoe a todos vocês, tá bom? Até o próximo conteúdo amanhã, tá bom? No mesmo horário, no mesmo canal Diário de um Deficiente Visual. Se inscreve aí, irmão, tá bom? Ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que eu postar aqui no canal.